Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa, com a apresentação de Aline Toledo, Fábio Agitadas e Marquinho AT. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo, cara, esse bate-papo que realmente vale uma prosa. Comigo, Marquinho AT, Fábio Agitadas, tamo junto, hein, Fábio? Mais um. Eita, nós tamo indo, hein? 22º. 22º? Tamo Quem diria? Eu achei que crescendo. ia durar uns 3 só. Só. Você não mandou embora ainda, tá bom. Tamo junto e hoje o papo, ele vai... Papo de outro mundo. Outro mundo. Papo É um de papo outro de outro mundo. É. O cara que criou um negócio sensacional. Vamos falar com o Marcos Tadeu, o do Cabu. Marcão! E aí, não xará? Muito obrigado, Marquinho. Fábio, muito obrigado pelo convite aí. Obrigado você. Tamo junto. E o que é esse mundo? Já vamos começar Mundo de Cabu. pra galera já entender aí quem é o Marcos Tadeu. Vamos lá. Meu nome é Marcos Tadeu, sou nascido na cidade de Taubaté, criado na cidade de Taubaté, apaixonado pela nossa cidade. É nóis. Casado com a Silvia, minha esposa, tem 2 filhos, o Augusto e a Maria Flor, que são a base desse bacana. projeto todo, né? Porque eu vi a necessidade em casa, né? Eu já trabalhava com infantil já faz um tempo, Marquinhos já me conhece dos projetos, do Sítio Pica-Pau Amarelo. Já tô aí mais de 15 anos dentro do infantil. Sim. E aí eu vi a necessidade, cara. Eu falei, cara, as crianças não sabem brincar, as crianças não sabem soltar a imaginação e a parte tecnológica tá pensando por ela. Ah, exatamente. E aí eu vi esse colapso chegando, cara. A gente tinha muitos desenhos animados e pouco personagem, alguns youtubers. Só que os youtubers, eles crescem. E pra criança isso é um problema. Essa gestão de criança, gestando criança, isso é um problema muito sério. Sim. Cara, eu falei, temos uma necessidade de ação aqui. Uma necessidade de ação. Passei um café, fui pra sacada lá, tô lá, falei... Papai do céu, vamos lá. O que você acha que eu devo fazer louco. aí? Você acha isso aí há 9 anos atrás? O que você acha que eu devo fazer? Nunca fui o artista, sempre o produtor. Sempre fiquei atrás do palco, então. nunca fui pra dentro do palco, né? Fui um cara do bastidor, né? Viajando todo o Brasil, mas sempre como bastidor. Cara, deitei 2 horas da manhã, peguei um caderno e escrevi a história do Cabu inteira. Escrevi quem era o Cabu, de onde ele vinha. Porque o Cabu, ele veio, né? Ele vem Tem da toda constelação uma coisa Tintirim. lúdica, legal. E ele viaja numa nave interestelar com propulsão a jato, movida a lixo orgânico. Então, aí tem o Blado, que veio da Blabolândia, fala um português com sotaque blabolês e adora comer blabofrutas, a batatinha, a papa e o gaio e tal. E aí surgiu esse mundo todo. E aí eu peguei, coloquei no papel, acordei minha esposa, falei, Silvia, acorda aí que eu tô com uma ideia aqui. Ela falou, vai dormir. Isso já foi... Por favor, vai dormir. Deixa eu dormir. Mas isso, que louco, assim, veio Uma inspiração. insight, Uma inspiração você mesmo, já um insight, começou- coloquei. E foi muito forte. Foi um insight muito forte. Eu respeitei essa ideia, né? Eu Deixou respeitei, fluir, Eu né? falei, cara, eu preciso fazer isso, porque isso é uma necessidade não só para os meus filhos, para as crianças do mundo, né? Sim. Eu acho que a gente está passando por um colapso mesmo dessas crianças e tal. Crianças criativas são adultos melhores, crianças que eles têm soluções para problemas mais fáceis, né? Se desenvolve melhor, né? Eu pelo menos assim, eu fui criado assistindo TV Cultura, brincando de fazer avião de papel, carrinho de rolimã. Eu fui uma criança assim muito ativa. E sempre com muita dificuldade na escola. Isso é uma coisa assim que pra mim é muito claro, assim, a inquietude minha, essa questão de não conseguir ficar parado, tal, e sempre muito agitado. E o modelo de escola O modelo de sempre escola. foi... né, Cara, e o estranho. modelo de escola não me atendia, não conseguia me compreender. Falei, precisamos agir. Você imagina hoje que continua o mesmo modelo. E aí, hoje... e precisamos agir. Porque, na verdade, qual que é a proposta do Cabu? Ela não é só entretenimento. Ela não é entretenimento. Ela é um entretenimento construtivo. A criança que tem um contato comigo, que tem um contato com o projeto, que tem um projeto com os personagens, ele sempre vai ter uma experiência positiva. Alguma coisa que ele vai aprender, alguma coisa relacionada a ciência, a língua portuguesa, a matemática, a ensino Libras, ensino arte, de forma lúdica, de forma fácil, sabe? Porque existe uma forma de conexão. As crianças, elas estão numa outra... As crianças de hoje são crianças touch. Sim. Exato. Elas não são crianças de... Elas são difíceis de sentar e ficar ali. Então, a gente precisa pegar o que elas têm de melhor
e o pra que fora, chama né? a atenção delas, né? Conectar, pega o mundo delas E conecta você consegue com elas. colocar a educação dentro. A gente precisa conectar com elas. Essa conexão é uma coisa que a escola, os modelos de entretenimento acaba perdendo. E aí o Kabu chegou com essa linguagem de conexão. Então eu sempre começo lá, o projeto sempre começa, tá começando a nossa conexão e agora a gente vai conectar e depois termina, a gente vai desconectar, bora brincar, bora se divertir, contato com a relação humana, porque isso também perde... Sempre foi uma dualidade de pensamento. Eu quero a internet, mas eu também não quero que ela domine o meu público. Eu não quero que ela seja o fator dominante. Eu quero que a criança seja a gestora do tempo dela também. Ela tem que estar na internet, mas ela tem que estar fora da internet também. Com certeza. É importante. É importante. Inclusive, é legal até... Imagina, criança hoje em dia, né? Eu tenho netos, já tenho netos, então eu vejo essa conexão, né? Que até você comentou, é bom, né? Eu acho que é um mundo muito legal ali, a internet, para a criança também se desenvolver de certa forma, só que ela prende muito a criança, né? Se prende um adulto, né? Eu me vejo, às vezes, olhando, cara, estou 20 horas na frente de um computador. E a gente, às vezes, acaba passando e deixa a nossa cabeça parar de pensar. Exatamente. E isso é um problema da ferramenta. Ela é uma ferramenta muito boa. As crianças hoje têm mais conhecimento do que muita gente. Você pegar uma criança hoje de 5 anos, ela liga o celular com uma facilidade, porque ela nasceu dentro daquela... Né? A gente é da internet de escada, né? Meia-noite. Aquele barulhinho. Entrava meia-noite, que era um pulso, ficava direto. Cara, internet de escada. E aí existe essa necessidade de ação, existe essa necessidade. E um colapso também, se a gente for analisar o entretenimento. Há 9 anos atrás eu fui estudar como é que estava na China, como é que estava nos Estados Unidos, como é que estava na Europa, como era o entretenimento. E eu já vi a necessidade de começar a fazer assim os live actions, né? Porque eles estavam começando a pensar nos live actions. Porque como é que você faz uma gestão só de desenho animado? Também não dá. Não dá. A gente sabe, e a gente passou pelo Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, a gente passou por aquele mundo imaginário que ele fazia uma transição entre o real e o imaginário o tempo todo. A gente sempre estava conectado com um adulto fazendo a gestão para uma criança. Sim, verdade. E quando uma criança faz a gestão para outra criança, a criança acaba perdendo uma linha de organização com os pais. E aí eu falei, cara, o projeto do Kabu vai ter que ser... Eu vou ter que ser o personagem que chama. Então... Não é o personagem do Kabu, né? O criador e tal. Sim. Mas a persona dele tem que ser um adulto. Mas então, isso você trouxe essa persona adulto depois de um certo estudo, então? Num certo estudo. Eu fui estudar todo o sistema de pensamento logosófico, né, para as faculdades mentais. Então, cada personagem tem um estudo de faculdade mental. Então, cada um tem um comportamento, tem uma dualidade, tem uma dificuldade, tem um problema. E o Kabu faz a gestão da mediação dos personagens. E os personagens, a ideia é mais ou menos você colocar, tipo, a criança se conecta mais com aquele, com aquele outro. Porque, na verdade, cada personagem foi criado dentro de uma fragilidade da criança. Dentro de uma fragilidade. Eu tenho um personagem que é muito legal, que é o Mensageiro. Ele tem um espectro autista. Então, a gente fala sobre hipersensibilidade sonora. Como eu vou falar isso para criança? Talvez não fale para criança que tem o autismo direto, mas eu falo com a criança que convive com o autista. Como ela tem que agir, como ela pode falar, como ela tem que falar com calma. Ou como ela se ele tem uma hipersensibilidade de toque, entende? A gente cria essas relações e a gente ensina isso para a criança. Porque essa é a ideia do convívio. A ideia do convívio e da utilização desse conteúdo na vida, né? Então, porque é o mais importante. Né? Eu acho que a criança ela vai crescendo, né, em contato com esse material. Ela vai percebendo em volta dela os personagens, né? Então, eu acho que é bem interessante isso, né? Igual o Blado, né? O Blado veio da Blabolândia, fala um português com sotaque de blabolês, adora comer blabofrutas. Tem muitas crianças que têm problema com dicção. Sim. Tem muitas crianças que têm problema na fala, então eu criei o Blado por causa disso. Pra gente falar, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha raivosa remendou o resto e o rato saiu rindo. Aí eu crio vários trava-línguas dentro da fala com o Blado, pra gente facilitar a fala, a dicção e tal. Então tem cada personagem tem uma reflexão. Uma inclusão, reflexão. né? Isso. Você trabalha a inclusão aí.
não só a inclusão, mas assim, a gente vê que tem uma fragilidade daquela criança, sabe? A fragilidade, tem uma fragilidade, às vezes ela não consegue nem expor. Sim. E ela não consegue, ela sente tão fácil de conectar com o personagem. Ela fala, cara, que legal, o Dr. Ratazana, ele é mau, mas ele não é mau, ele tá fazendo, ele quer, na verdade ele tá querendo fazer isso com o Cabu porque ele só quer o queijo. E se a gente der o queijo, ele não vai fazer o mal? Então, essa dualidade do que é o bem e o mal também fica o tempo todo. Legal. Animal, e você que vai ser avô aí, né? Tá vendo só? Já vai... Não, eu gostei, eu assisti lá uns episódios. E as musiquinhas. E as músicas você também escreve? Sim, as músicas tem. E as músicas também são todas pensando nisso, né? É música da hora do banho, música de escovar os dentes, música da escola, música de Natal, música do Cabu, da criatividade. Então, todo o projeto é pensando na criatividade, sabe, tirar o máximo daquela criança, porque a gente tende a sempre abaixar a criança. Sim, na verdade, diminuir, a gente tem que potencializar as crianças, né? Diminuir. Essa música do escovar o dente você não pode mandar pra um amigo nosso, hein? Eu fiz. Não, pra você aí, fique o recado. Quantas vezes tem que escovar? 3 vezes ao dia. Tá vendo? E não Até o pode Cabu. esquecer o fio dental. Tá vendo? Não, fio dental meu tá ok. Inclusive, vou pro Nordeste e vou levar o fio dental. Não, mas eu vi lá, é justamente isso, né? Porque hoje em dia, eu acho que as crianças de hoje é meio que paga, não é assim pagar, né? A palavra certa, mas pela geração anterior, porque a gente, qualquer coisinha, tá o celular, deixa eu quieto aqui. Então os pais davam o celular pra gente, então a gente começa a não ensinar pros nossos filhos as brincadeiras saudáveis, esse convívio que você fala. Por exemplo, hoje você vai numa festa aniversário, tá uma criancinha aqui, uma lá, dois ali do lado. Tem um termo até que... Eles não brincam mais. Tem um termo até que é muito pesado, mas é um termo que se usa, que eu sou contra, mas é um termo que se usa com entretenimento para criança. Aquele entretenimento bem infantil, que eles criam desenhos de chupeta eletrônica. Pra ficar colado. Chupeta eletrônico, né? Pega aquele celular, ele vai ficar ali, ele vai ficar igual, ele fica hipnotizado. Sim. Ele não tem nada além de uma hipnose naquilo ali. Verdade. Se você for analisar alguns projetos infantis aí, ele fica fazendo projeções de rotação, Sim. ele fica fazendo um zoom, Quase vai e vem. hipnotizar mesmo. Ele tá isso é um processo de hipnose. Uhum. Ele tem a criança fica ali e ela não consegue absorver nem nada que está acontecendo à volta dela. E para os pais, cara, é uma facilidade que a gente tem que desistir um pouco dessa facilidade. Exatamente. Tem que dar não tem problema recuar. A gente, como pai, como educador, como avô aí, a gente tem que dar um passo para trás e reconhecer que a gente errou, que tá errado. Tá. Sim. E tá dando ruim, né? Então a gente dá um passo para trás e fala, cara, vamos rever isso aqui. Tem que brincar. A infância da criança dura até os 12 anos. Hoje não tá durando até isso. Não, exatamente. Mas a gente tem um tempo muito curto, de 10 anos ali, da infância da criança, que a gente não pode matar essa infância. Sabe, eu te Deixar falo porque... na tela, né? Cara, a minha filha, a Maria Flor, e o Augusto também. Cara, eles são super ativos. Quais idades? O Augusto tem 12 e a Maria Flor tem 9. O projeto foi startado por causa do Augusto mesmo. E assim, cara... A Flor fala, pai, eu quero uma caixa de papelão. E ela vai, pica, corta, tal. Se fosse uma outra forma de criação, eu ia falar, para com isso, não faça isso. Tá sujando a Tá casa. sujando a casa. É. Você vai bagunçar tudo. Mas na verdade é o contrário. Ela tem que soltar a imaginação dela, ela tem que pegar aquela caixa de papelão e falar assim, pai, eu fiz uma geladeira. Aí você olha assim, você fala assim, tá. Ela só pegou a caixa, virou e abriu a porta assim, né? Mas... A minha geladeira pra minha barba. Eu falo, cara, que legal. Que legal. E dentro do processo de criação do Cabu, assim, teve várias reflexões que eu fiz com meus filhos, assim, de o que eles precisam também, né, cara? Qual que é a ideia, a necessidade real daquelas crianças? Eu tinha uma brincadeira que eu fazia com o Augusto quando eu tava criando o projeto, sempre testando, né? Eu falava assim, filho, você imagina a árvore pela raiz dela? Aí ele falou, nossa, pai, conversa meio maluca, né? Como é que eu vou imaginar a árvore pela... Então, imagina aquela árvore grande por fora, ela tá crescendo por dentro. Você tem que começar a imaginar a raiz dela por dentro. Faz um desenho pra mim.
Aí ele vinha com um desenho, com a raiz toda grande assim. Eu falei, isso, filho, você entendeu? A gente tem que imaginar mais do que a gente consegue ver. A gente tem que imaginar mais do que a gente consegue ver. Existem coisas a mais, né? Igual quando... o processo do Cabu... Eu gosto muito de desenhar. Eu gosto muito de desenhar mesmo. Mas o Cabu não pode ser um desenhista. Porque senão ele gera frustração para aquela criança. E não é a frustração que eu quero. Eu quero que a criança consiga executar aquela questão. Então, todos os processos que o Cabu vai fazer, ele faz sempre processos simples. Então, ele vai fazer um pato. Mas eu não vou fazer um pato realista, cheio de pena, cheio de dificuldade e tal. Eu vou fazer o pato mais simples que eu conseguir fazer. Então, mais simples. 2 segundos. É um pato. E a criança que vai estar do outro lado da tela, ela vai conseguir executar aquilo ali. Tinha alguns projetos americanos que tinham, que eu fui... Cara, eu gostava muito, assim. E aí eu tava olhando, falei, mas não tenho isso, não tenho esse material, não tenho aquela tesoura que corta redondinho. Eu não tenho eu até brincava assim, limpador de cachimbo que eles pediam. Como que eu vou ter um limpador de cachimbo do Art Attack, né? Aí o cara fazia uma obra de arte. Cara, a criança não consegue fazer. Sim, então, é muita coisa. Isso, cada detalhe que foi pensado, na execução disso aí, né? E quanto tempo você levou, assim, do dia que você acordou às 2 horas da manhã até o dia que você falou, não, vou começar agora a colocar para rodar? Porque acho que teve um tempo de pensamento, pra colocar? de estudo, né? Montar isso. Pra rodar? Para montar. 2 dias. Caraca! Larguei tudo que eu tava fazendo. Então imagino. Acordei minha esposa, falei, Silvinha, levanta, eu tô com um projeto assim, 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 eu não vou conseguir executar ele sozinho, você tá comigo, eu vou largar todas as outras coisas que eu faço. E ela virou assim, tô com você, volta a dormir. Ela falou, volta a dormir que você tá maluco. Fica tranquilo, fica 3 horas da manhã, você tá maluco e tal. E foi bem assim. Tinha acabado... Tava bem, tranquilo, financeiramente muito bem resolvido. Sempre, não tinha necessidade de mexer num vespeiro daquele. Larguei tudo, cara. Larguei tudo. Caraca. Outros negócios que tinha com minha família. Larguei. Tinha tirado um carro legal. Falei, esse carro vai virar o quê? Boneco. Então, porque você começou... Aí fui falar assim, quem faz os bonecos? Melhor, é o Taborda. Aí fui atrás do Taborda. Taborda, eu quero um boneco, só que eu não quero um boneco normal, eu quero um animatrônico. Quero que ele pisque, abre a boca. Quero que ele tenha um pelo igual eu vejo os bonecos da Disney. Tá bom? Quanto custa uma malha normal? Custa, só um exemplo, tá? Custa 20. Essa malha que eu queria custava 1.000. Caraca. Aí eu tive que comprar uma grade dela porque não vinha só um pedaço. Então... Aí tudo isso, sabe? Eu falei, tá, a roupa do Cabu. Como é que eu vou... vou lá no centro do Brás que eu quero achar a roupa numa espessura que não marque o corpo, que ela fique legal e tal. Então é um neoprene de 3 milímetros. Então, todos os detalhes. Aí tudo detalhe. Mas foi assim, foi no segundo dia, já coloquei em prática, comecei e falei, tá, agora a gente tem a definição dos personagens, eu sei quem é o Cabu, o Blada, a Batatinha, a Papi e o Gaio, que são netos do maior papagaio de pirata de todos os tempos. Ele fala sobre adoção e tal. Aí tem... o Dr. Ratazana, tem o Mensageiro. Tá, e agora cada um tem um mundo. O Cabu viaja numa nave interestelar com propulsão a jato. Eu falei, cara, legal, definimos a história. A base. A jornada do herói tá feita. Ela tem uma jornada do herói. Ela tem uma necessidade de... Ela tem um alto, ela tem um baixo, ela volta um ciclo de resolução. Ela tem um problema, ela volta um baixo. Então, tá resolvida essa parte. Agora vamos pensar em cor. Aí tem que pensar em cor. Azul com amarelo, verde com amarelo, rosa com amarelo, laranja com amarelo, cinza com amarelo. Então, são cores que eles estão todos conectados, mas cada um tem a sua personalidade, mas eles estão conectados pelo amarelo. Sim. Então, que louco. É muito, muito... E os personagens, eles já iniciaram já no começo, ou no meio do processo, que já são 9 anos. Né? Desenhei. E, cara, a gente viajando nesse processo, eu tava viajando com o Sítio, na turnê com o Sítio do Amarelo pela Rede Globo. E aí, cara, a gente ficava dentro de avião o tempo inteiro, né, cara? E aí eu com um caderninho, com um storyboard lá, desenhando. Aí eu falei, cara, legal, o Cabu vai ser assim. Vai ter um capacete, uma roupa assim. Ele vai usar um sapato de palhaço porque ele tem que ter alma de brincalhão. Tal. Aí foi. Batatinha e tal. Aí cheguei pro Taborda, falei, Taborda, os personagens são assim, assim. Ele falou, então, mas eu preciso um pouco mais pra me fazer um personagem.
Aí liguei pro Álvaro, que era o representante da família Monteiro Lobato. Eu falei, Álvaro, pô, precisava de um ilustrador e tal. Ele falou, cara, tem um cara legal aqui. Vou te apresentar, o Roberto Fukui. Roberto Fukui, ele desenhou 30 anos pra Disney. Ele que fez... Só ele que podia desenhar o Zé Carioca no Brasil durante 30 anos. Aí, sentei, contei a história pra ele. Ele falou, ó, quero fazer esse projeto. Quero ilustrar pra você. Me mostra o que você tem. Mostrei. E, cara, o cara é incrível, né? Papel na mão... Aí, 5 horas sentado com ele, saiu com o que eu precisava. Aí saiu com o resultado final, fui pro Taborda. Aí já começamos a fazer os bonecos, que foi um processo muito demorado. Imagina. Foi quase um ano para fazer os bonecos. Aí eu fui testar manipulação, porque eu que manipulo grande parte dos bonecos, né? Caralho. Então, aí você interage, faz manipulação, então esse mundo, essa coisa brincadeira ali. Essa coisa teatral também, né, cara? E é muito engraçado, até vou abrir para vocês uma questão aqui. E por muito tempo, nesse processo todo, me falaram assim, até quando que você vai brincar de boneco? Até quando que você vai ficar brincando de boneco? Mas mal sabiam todo esse processo que a gente estava criando. Não, exatamente. E as pessoas que falaram isso nunca foram tão a fundo no que eu faço. Nunca foram... Eu conheço desde o início, né? A gente Sim. já conversou bastante, enfim... Você falando agora, é outro Cabu. É muito louco, né? Tá vendo? É isso que você acabou de falar. Nunca que eu ia falar, quando você vai parar de brincar, até porque eu sou dessa área também, adoro isso. O cara pirou. É muito interessante o que você já fazia olhando aquilo ali. Mas agora, ouvindo você falar a história da criação, das conexões, que as conexões... Todo projeto, né? Aí você fala... Existe uma ramificação e eles têm essa conexão toda, a necessidade, criou cada tópico ali, né? Cara, porque todo mundo falava assim, cara, você é tão tranquilo na tua outra área lá, volta, cara. Não precisa... Tá tranquilo lá, pra né? que você vai fazer isso? E Dor não de cabeça. sabe o que a gente tá criando, a história que a gente tá criando. Quando eu tive a ideia do Cabu, eu falei, cara, eu vou fazer, e pus isso como meta. Eu falei, eu vou fazer um projeto que vai revolucionar o cenário educacional. Então eu preciso me dedicar a isso. Então eu preciso estudar muito, eu preciso saber. Por exemplo, eu vou falar sobre rotação e translação da Terra. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Sim. A rotação do eixo da Terra demora 23 horas e 56 minutos. Tem que estudar e eu tenho que saber o que eu estou falando. E eu tenho que ter o poder da síntese, pegar uma coisa muito complexa e simplificar ela para uma criança. Exatamente. Uma criança de 5 anos absorver isso. E esse mundo que vai se criando, dessa necessidade de ação, de atuação, ele vai aflorando, né? Vai aflorando. E aí eu tô aqui até pra falar pra vocês, eu tenho novidade. Isso aí. Não é pra falar pras pessoas que me criticaram, porque a crítica, eu sempre usei a crítica a meu favor, assim. Eu falava, cara, o cara que tá me criticando é porque ele quer, eu acho que me ver mais forte. Sim, eu sempre achei isso. Não é legal isso. O cara que me critica, ele quer me ver mais forte. E eu sempre, Marquinhos, sempre, de verdade, sempre que eu tive a oportunidade de testar meu argumento do Cabu, eu testava. Legal. Eu já fiz reuniões assim de pitch de reunião para apresentar para investidor. Cara, você vai lá em São Paulo, você senta, o cara fala, você quer uma água? Quero uma água. Você quer um café? Quer um café. Então tá bom. Então, tomou o seu café? Tomou? Aí o cara tira um relógio de cima da mesa, pá, bate, você tem 25 minutos para me falar o que você quer. Eu não vou falar nada. Aí cruza o braço. E você fazendo um pitch daquele de 25 minutos, cara. E o cara não 25 minutos parece 3 horas. O seu assunto acabou. E aí você fala assim, cara, não tô preparado. Volto para casa, preciso arrumar meu argumento. Sim. Aquele cara que tava falando para mim que eu tava brincando de boneco, eu preciso brincar um pouco mais. Sim. Ia pra dentro do estúdio e falava, cara, eu vou, assim, destrinchar o que eu tenho de ideia aqui. No entanto, que chegou uma hora que eu falei, cara, eu já tinha mais de 60 frentes de atuação só com o Cabu. Caraca. Né? E aí, vou contar, vocês sabem que eu vou contar uma das frentes que acabou que vai ser muito legal. Eu sou um personagem infantil da cidade de Taubaté. Esse ano eu tô lançando Esse ano eu termino 10 livros, eu já tenho um livro lançado,
Já tô com 4, 5 livros prontos com ISBN para lançar esse ano. Então, com a temática do Cabu? Com a temática do Cabu. Então, eu vou falar sobre transtorno do espectro autista, vou falar sobre bullying, vou falar sobre alimentação saudável, sobre a importância da escola e criatividade. Essa é a primeira levada de 5 livros. Então, eles estão prontos, então a gente vai lançar, então a gente já vai para a Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, Bienal de Belo Horizonte. Agora, e aí a gente também tá com um programa de televisão, cara, muito legal. A gente sai do mundo digital, que foi feito sempre pra internet, pra uma chancela de TV mesmo. De TV. É um mundo novo pra mim, assim, é um mundo novo. Que legal, mas cara. muito interessante, assim. E já tem os episódios, vai gravar uma... a primeira temporada, né? O canal é Zoom Kids. É um canal voltado para crianças, o 613 da NET. Caramba, então, a gente tem 25 milhões de espectadores mês. Que top. Então, é um canal muito legal, voltado para o público infantil. E aí eu vou fazer... Eles são um canal voltado para crianças menores de 6. Sim. Né? 0 a 6. Sim. E eles estão vendo a necessidade de fazer um personagem que faça a ligação do 5 ao 9. E o Cabu, ele é o personagem que faz ligação do 5 ao 9. Essa é a minha faixa etária de ação, né? Que são 15 milhões de crianças a ano. Então, 0 a 9 são crianças que têm um limbo ali, né? Sim. E elas não são nem criancinhas e não são nem adolescentes. Tem que saber lidar. 0 a 9 é uma... As pessoas, eles não querem mexer com esse público, porque eles têm muita informação e eles sabem que eles estão... Eles montaram a personalidade. Eles têm uma personalidade formada já. Exatamente. Esse menino, se ele não joga papel no chão, se você jogar um papel no chão, ele vai ficar bravo com você. Ele já desenvolveu a personalidade dele, isso, né? Cara, é um desafio isso, hein? E foi um desafio que eu escolhi, porque eu podia ter feito ele um pouco mais infantil, com a característica, por exemplo, do blip. E eu falei, não, eu vou subir um pouco a idade dele, faixa etária dele, e vou fazer esse 5 a 9. Esses roteiros de tudo que você faz, você pensa, tem uma equipe... Como que é a equipe hoje? A equipe é curtinha, cara. A equipe é curtinha. A gente tem... Sou eu, o Matheus, que é meu irmão, meu sócio, estava na Austrália também, estava morando na Austrália. Falei, cara, o que você tá fazendo aí na Austrália? Cara, eu tô aqui trabalhando muito. Ele não tava fazendo trabalho de internet? Ele é um engenheiro, né, cara? Ele é um engenheiro... Mecatrônico. E ele, assim, é o rei dos números. Ele é o rei dos números, de verdade, assim. Ele é o cara que eu não estaria aqui hoje se não fosse meu irmão, porque eu tenho planilha pra tudo. Planilha pra tudo. Isso é sensacional. Ele planilha todo o meu projeto, ele é planilhado. A segmentação de palavras mais buscadas de 5 a 9. Então, eu faço todos os meus vídeos pensados nas palavras que são mais buscadas pelos professores, pelos pedagogos, educadores, pelos pais. Então, todos os meus programas são dentro dessas pesquisas. Então, ele faz a análise métrica do projeto, ele que define as nossas diretrizes de como que a gente vai fazer e tal. Aí a roteirização sou eu que faço, eu que roteirizo. Então, a métrica de gravação, eu roteirizo pela manhã e gravo à tarde, né? Hoje eu tenho todos os dias vídeos entre TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, YouTube. Então, eu tenho vídeos todos os dias. Eu tenho vídeo gravado até final de abril já. Caramba! Então, a gente está sempre adiantado. Por causa dessa métrica, essa velocidade, essa organização facilita o nosso processo. Sim. E isso é um diferencial. E é um diferencial que eu vi, que é até meio engraçado a gente fazer essa conexão, mas tem. Eu via o pessoal que fazia funk fazendo assim, cara, esses caras têm muito conteúdo. Eles têm muito conteúdo. E eles têm conteúdos, assim, de período. Eles têm periodização no conteúdo deles. Eles têm, cara... Segunda a segunda-feira. Como é que esses caras conseguem fazer isso? É organização. Aí você vai aí eu consegui, né? A gente dentro do entretenimento, fui em vários escritórios de funk pra ver, só pra estudar o que os caras estavam fazendo. E os caras têm um sistema de fábrica, é uma fábrica. Você entra, vai ter um cara que vai pensar como você vai falar nas suas mídias digitais, aí passa pra cá. E tem um cara do estúdio, aí esse cara do estúdio, aí tem o cara que vai fazer o vídeo, e tem um cara que vai fazer... Então tem um sistema, igual um McDonald's ali. Sertanejo também tem. Eu vi uma matéria em Goiás, fábrica de sertanejo. Sim, no entanto que eles têm ali, tem uns compositores que ficam numa casa, tem uns caras que gravam e tal. Então, existe
Eu falei, o infantil tá faltando isso. Tá faltando isso com uma escala de projetos pequenos, porque os projetos hoje, a demanda, se for falar um projeto Disney, tem 500 pessoas num projeto, né? Então, aí sou eu, Matheus, o Heverson, que tá comigo sempre, que ele faz os personagens, então ele tá sempre comigo ali também, o braço direito ali dentro do estúdio. Aí tem o Bruno, que é que faz a captação de vídeo, faz a direção fotográfica e faz a edição. Então, e tem a Ninfa, que faz a batatinha. E dentro do estúdio é essa solução. E a gente tem vários personagens dentro desse formato de 5. Dessa galera. E o estúdio, você montou um estúdio pra isso, né? Montei um estúdio isso aqui em Taubaté. Então a gente tem um estúdio de referência só pro Cabu. Um estúdio que a gente foi buscar tudo que precisava, assim. Parte cenográfica, como vai fazer, qual que é a cor que rebate legal quando a gente coloca o azul na frente. Então, a parte cenográfica também teve um estudo. Imagino. Então... Muito bem criado. A turma não imagina o tamanho que é, né? Não, Vê o vídeo imagina. ali, não sabe por trás das câmeras. Acho que eu só tô brincando de boneco. Exatamente. Cenário. Eu lembro quando você mostrou umas fotos pra mim lá atrás. Eu falei, caramba, o cara montou isso. E aí, isso que é engraçado, porque pro YouTube eu sempre tive vídeos de... A métrica de busca, eu vou sempre nos números que a matemática não mente. Exatamente. Então, pra que eu vou fazer um vídeo de 8 minutos se o YouTube me consome 3 minutos e 30 de média? Se ele me consome 3,30, eu vou fazer vídeo de 3,30. Se ele tá Muda um pouquinho. Se ele tá dando uma facilidade pra mim de entregar vídeos em shorts, que são esses vídeos que estão no Reels, por exemplo, pra que eu vou ficar me matando de fazer vídeos muito longos? Porque eu preciso conectar com aquela criança, ter aquela experiência, e ela ali vai começar a interagir, ela vai começar a ver as conexões. Ela começa a consumir os... E ela consome e entende o que eu tô querendo de proposta. Eu tenho que ter uma linguagem para esse Reels, para os Shorts, eu tenho que ter uma linguagem para o YouTube. Velocidade de fala que... Eu até brinco, né? Fala que o Shorts é 2x, aí o YouTube é 1x, e agora para os longs, que são de televisão, que são 12 minutos, eu tenho que baixar o frame lá embaixo. Lá numa outra velocidade. Conduzir a forma das crianças ali com uma outra velocidade. Sim. Até para baixar o frame das crianças. A internet, ela precisa dessa velocidade. Porque ela tá passando, daí ela pega um que derruba muito. E isso é até uma preocupação, porque o meu irmão, o Matheus, ele sempre escuta os vídeos em 2x para ver se minha fala tá certa. Eu falo muito rápido, mas ele sempre escuta em 2x para ver se a minha forma da dicção tá certinha. Se dá para entender. Então a verificação desses conteúdos são feitos todos em 2x. Mano, que animal. E as experiências? Até isso você tá aprendendo tudo lá. Cara, experiência, tem muita experiência. Tem muita experiência. Então, é legal porque são experiências fáceis, com fácil execução e com uma experiência muito legal. A criança, ela consegue fazer essa experiência na casa dela com coisa que ela tem na cozinha. Você tem vinagre, bicarbonato de sódio? Tem, faz um vulcão explosivo. E a gente fala, cara, isso aqui é reação química e tá gerando... Pronto, ela virou... A gente tem que dar a iniciativa de iniciação científica. Quando a criança tem uma iniciativa científica, ela já é uma pessoa pensante. Então, se ela consegue falar assim, mãe, vem aqui pra você ver que eu aprendi o Cabu. Vinagre, bicarbonato. A mãe fala, nossa, o que é isso? É uma reação química, não é bagunça. Careta, já... Então você já encerrou um assunto ali que talvez ia ser um problema, na verdade você gerou uma solução. Cara, posso falar, às vezes essa criança daqui 20 anos, ela vai estar lá no laboratório trabalhando, formada como química. Ela falou, cara, tinha um cara que eu assisti, que me deu vontade de fazer isso que eu trabalho hoje. A primeira vez que eu fiz a experiência foi com esse animal cara. Isso aí vai acontecer. E eu posso falar, eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem de pais e educadores que usam o nosso conteúdo. Legal. Então isso é uma chancela que é super aprovada. E essa é a nossa nova frente, né? A gente está com um escritório lá em Recife, também voltado para a parte educacional. Então, criando esses livros que a gente faz agora, tem uma outra equipe junto, que é a parte pedagógica. Então, faz a análise pedagógica da execução desse projeto. Como vai pegar esse livro falando sobre o transtorno do espectro autista, como ele usa em sala de aula.
Então a gente já faz essa aplicação. Eu tenho um vídeo para cada livro. Então ele aplicando, ele explicando, ele... E os dois maiores espectadores seu, como reagem em casa? Cara, eles adoram, mas eu não forço nada com eles. Eu nunca falei assim, assiste isso aqui. Sim. Não. Eu sempre deixo naturalmente, porque eu sei que a Maria Flor, ela fala assim, nossa, pai, não gostei disso. Eu não posto. Caramba. E quando ela fala assim, nossa, tá muito legal. Ela fala, isso. E quando ela fala, tá muito legal, são os melhores vídeos que eu posto. E eles levam pra escola? Eu conheço o Cabu, assim. Cara, a minha filha mantém assim, isso que é muito legal, assim, ela tem essa... Ela já entendeu. Ela tem esse negócio, né? Ela fala assim, não, meu pai é amigo do Cabu. Então... Legal. Nessa ideia, você viu o sobrinho do cara que faz o Superman lá na escola? Ah, muito legal. Ele falava assim que o tio dele era o Superman. E todo dia. Um dia a diretora da escola mandou chamar o pai, que não aguentava mais. Porque qualquer coisinha eu vou chamar meu tio, que é o Superman. Que maluquice é essa, né? Esse cara tá maluco. Aí o ator lá um dia foi na escola. Vim buscar meu sobrinho. Disse que quebrou a escola. Que da hora. Eu não vi isso, não. Então, mas é que pra ele, o tio é o super-homem. O tio tem os superpoderes. E igual o Cabum, né? Eu imagino que deve ser assim, né? Eu conheço Cabum. Então. E os shows, né? Os ao vivo, assim, de show presencial. Cara, eu adoro show, né? Eu sou um artista que veio do show pra internet, então eu fiz um caminho contrário, né? Sim, você foi... O pessoal da internet depois vai procurar fazer show. Eu vim do show pra internet, né? Então a gente viajou com o Cabu fazendo muito show, muito show. Então eu tenho um show muito legal, tenho um show temático de Natal, de Páscoa, de festa junina e tal. Então, e é um show interativo, e é um show que é muito bacana porque busca conexão. As crianças... Eu até falo assim, quando as crianças saem suadas, o show foi legal. Essa é a ideia, porque a criança tem que brincar, cara. É um show que ela vai sair, cara, não adianta. Teatro, pra mim, é um caos, né? Porque eu quero que as crianças fiquem em pé, então... Mas é muito legal. Os pais falam assim, nossa, nunca vi um negócio desse acontecendo no teatro. Eu falei, é isso. Essa é a experiência que ele tem que ter. Ele entra dentro do mundo imaginário, o Cabu pousa, o Cabu vai chegar com a nave interestelar dele com propulsão a jato, movida a lixo orgânico, conectou, e agora o mundo imaginário tá valendo. Então vamos soltar a imaginação. E, cara, a gente foi considerado um dos melhores shows infantis do Brasil aí. Que legal. Pelas críticas, né? Então a gente sempre tá junto, né? A gente tá sempre junto com os maiores. Sim, tá ali. Agora... A gente fez final do ano passado em Maceió. Então, um dos melhores, pela crítica, assim. Então, um dos melhores shows do ano e tal. Muito legal. É um show que a gente faz ao vivo, né? Então, você imagina, né? O Sítio Pica-Pau Amarelo, a gente fazia playback. Eu tinha várias restrições. E o Cabu é ao vivo. Então, o ao vivo dele é uma coisa muito legal. Imagina. A gente deu uma parada nos shows porque senão não ia ter condição física de entregar o processo para televisão. Né? A gente inaugura agora julho, mas tem todo um processo de Ancine, coisa que o YouTube não exige. Então, cada registro de som que eu coloco, eu preciso fazer um registro. É um outro processo, então demanda muito tempo. Né? Eu gravo pro YouTube, eu gravo 7 programas por dia. Pra televisão eu consigo gravar 3. Então é uma velocidade. É uma diferença diferente. É uma diferença. É diferente. Mas é legal que você tá, né, já ramificando, já tá chegando em outro lugar. Eu tô vendo a camisa de jiu-jitsu, você faz jiu-jitsu pra finalizar a criançada? Não, jiu-jitsu é o esporte da minha vida, assim. O jiu-jitsu é um esporte que eu amo muito. Legal. Eu acabo que a gente tem um projeto também, chama o Canto do Bem TV, que é uma ONG. Que a idealizadora é minha sogra, minha esposa trabalha lá todos os dias também. Caraca. Um projeto aqui em Taubaté. Aqui em Taubaté, qual que é o nome? é o Canto do Bem TV. Canto do Bem TV. O Canto do Bem TV é um projeto que a gente criou para atender as necessidades de uma comunidade assim, muito carente ali do Jardim Paulista. Então a gente atende mais de 60 famílias. Legal. Eu sou professor de jiu-jitsu, aí a gente tem aula de música, tem atendimento... É tudo voluntário, né? Sim. Tem aula de capoeira, aula de boxe, tem dentista, tem advogado. Então as crianças, elas têm que ter
elas vão lá todos os dias. Então tem reforço, tem aula de alfabetização para adulto também. Até se vocês quiserem participar, o Canto Bem TV é um espaço que não tem envolvimento político, não tem envolvimento político. Nada político. É uma ideia de ajudar mesmo a não só a dar. A gente não quer dar nada. A gente quer que a comunidade construa junto com a gente. É um processo que a comunidade está participando e eles estão assim defendendo o projeto. Que legal, cara. Olha, mais uma aí. Tá vendo só? É. Bom. A gente não divulga muito porque as pessoas elas costumam usar isso pra tirar mérito. Isso não tem mérito. Isso não é mérito, não. Isso aqui é um processo. Sim. Não é mérito. A gente tá lá pra fazer. pra colocar em prática mesmo. O que a gente só tá retornando pro mundo que a gente recebe. Eu acho até, assim, você falou não tem mérito. Não deveria ter mérito, né? Eu acho assim, mas tem que falar um pouquinho de mérito porque é bom, às vezes, mostrar um pouco para as pessoas entenderem que, talvez quem não está fazendo poderia fazer alguma coisa. Não é muita coisa. Eu posso te falar, é sério. Eu falo assim, cara, doe 1 hora para alguma coisa. 1 hora do seu mês. Fala assim, 1 hora do seu mês e faça alguma coisa para alguém. Sim. Cara, não vai te custar nada. O que é 1 hora num mês? Você vai pegar isso, cara, vou ajudar um asilo, vou ajudar... Sim, o que for. Você pode fazer diferença nessa passagem sobre o planeta, né? Essa passagem nossa é muito rápida, cara. Muito rápida. E se a gente não se dispor e acordar e depois de 2 dias pôr em prática, a gente se propôs... Nossa, aí você foi bem rápido. 2 dias, eu tô agora... Agora, ele falou de ONGs, essas coisas. A gente conseguiu ajudar o colega que participou aqui. Ele não... o da dança de cadeira de rodas. Legal. Matheus, né? Matheus. Ele não tinha lugar para ensaiar. Então ele ensaiava com as meninas de cadeira de roda na sacada de um apartamento e de uma delas, pra você ver. E representa a cidade, cara. Ele já foi mundo afora representar aí a cidade. E aí a gente conseguiu agora pra ir num lugar aí. Legal, tem que dar voz, espaço pra esse... Exatamente. É uma maneira de ajudar. Sim. Eu acho que... Matheus, como as redes dele aí? Dança de cadeira de rodas. Dança de cadeira de rodas. Muito bom, já vou seguir já. É muito legal. É muito legal. E ele faz também para ajudar as pessoas, porque ele contou a história assim. Alguém na rede social queria aprender a dançar e era cadeirante. Se sentia excluída. Aí uma amiga marcou ele. Você pode ensinar ela? E ele topou. Ele falou, vambora. Nunca fiz. E aí ele saiu fazendo, cara. E já tá com um monte de gente e faz mundo afora. E ele não dança assim só de pegar na mão da cadeirante e dar voltinha em volta. Ele tira a pessoa da cadeira. A pessoa sai da cadeira, dança no chão, volta. E o mais legal a pessoa, mesmo que ela não saia da cadeira, ela sai da cadeira. Sim. Ele tira as travas daquela pessoa que tava... Você entende que isso tem uma conexão? Porque a gente tem que fazer isso com a criança também. Sim. A gente tem que fazer isso, a gente tem que tirar ela daquelas travas que o mundo... Até colocando pra vocês assim, foi uma escolha minha, da minha esposa, de fazer uma criação não violenta com os nossos filhos. Porque eu não queria esse negócio de... Castigo, de bater. Não, cara, vamos pensar. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Qual que é a relação? Uma criança com problemas... Uma criança problemática é uma criança com problemas. Sabe assim, aquela revolta talvez tenha alguma coisa que a gente precisa estudar, entender. Por que ele tá revoltado assim? E isso, cara, a gente depois, quando vira um adulto, cheio de travas, cheio de problemas, cheio de crenças limitantes, cheio de coisa, porque a nossa criança ferida demais, sabe? Muito... se fecha, não fala, não quero saber a tua opinião, não perguntei pra você. Cala a boca. Quem manda sou eu. Não, na verdade a gente até fala e eu faço isso com as crianças do jiu-jitsu. Eu dou aula na ONG e tem mais um projeto que eu ajudo lá também da Academia VIP Clube de Lutas, que também minha paixão é conseguir passar o esporte. Eu sei que o esporte é uma coisa que salva demais, assim. Desbloqueia e salva muito. E mandar um abraço pro pessoal aí da equipe aí, pessoal, muito obrigado. Vocês são parte importante do processo também. E essas crenças limitantes, cara, elas são geradas numa brincadeira à toa, numa coisa à toa. E aí,
Como é que você resolve isso? A gente tem que quebrar essas barreiras, cara. A gente tem que mudar. A gente tem que parar de repetir ciclos que a gente repete. Tem que agir. Tem que levantar e falar, cara, vou fazer. E ser um fazedor é um desafio, né? Ser um fazedor é um desafio. Porque você nunca é julgado por pessoas que fazem mais que você. Você é sempre julgado por pessoas que fazem menos que você. Sim. E isso pro cara que tá fazendo o projeto com a cadeira de roda, cara, o que deve gente falar pra ele? Fala, pô, você tá maluco? Tal. O cara não se dispõe a fazer. Sim. Esse cara que fala não se dispõe a mudar. E ele vai ouvindo, né? Se é um cara que deixa ouvir, ele vai ouvindo as pessoas falarem, e daí ele vai vendo a situação, pô, mas eu não consigo um lugar. Daí as coisas levam você a não fazer. Sim, porque o boicote de um processo é natural. O boicote de você falar assim, não faça, é o natural do processo, todo o processo. Porque você finalizar, terminar e desistir é a coisa mais fácil de um processo. Sim. Você persistir, ser resiliente, conquistar, crescer, ou mesmo que não cresça, continuar sem crescimento. Porque o difícil é continuar sem crescimento. Mas sabe o que mais surpreende nessas coisas? Por exemplo, nesse menino da cadeira. O cara ganhou 3 ProArc. Em primeiro lugar. Você vê. A altura do projeto do cara. O cara foi pra Espanha, foi pra todo lugar, levando o nome da cidade, representando a cidade e fazendo o bem sem cobrar. Gastando o tempo dele, disponibilizando o tempo dele, porque ele é professor de dança, ele poderia estar fazendo aulas e cobrando. Cara, e não tem um lugar pro cara ensaiar, cara. Pô, tem tantos lugares na cidade. É uma coisa mínima, né? Tantos lugares na cidade, e aí que ele poderia ensaiar, e um monte de lugar fechou as portas pra ele. E, cara, e é assim, eu vejo assim... Se você quiser ensaiar, Canto do Bem TV, só falar comigo, tem um galpão lá, pode ficar pra você ensaiar lá, meu. Já joguei já. Vendo, o Matheus aí. Matheus, já tá mais que convocado, você tá, tá lá com a gente. O cara é 10, cara. O cara é 10, cara. E tem pessoas de cadeira de roda de outras cidades ligando pro cara, querendo participar, né? Aliás, eu já... só pra você ter uma ideia. O nosso projeto, eu não tenho um cadeirante no projeto. Caramba. Lá no Canto Bem TV, a gente não tem um cadeirante. Mas todos os banheiros têm acessibilidade, todas as entradas têm rampa, então já tá preparado já pra isso. Já foi o universo conspirando. Eu vou ligar pro Matheus. O universo conspirando. Tá vendo? Ué. E, Conexões. Que nem você falou, né? Do Cabu. O Cabu também tem Libras, né? Tem Libras, ele... É uma necessidade. É uma necessidade. Você incluir todo mundo. Você tem que incluir. Não fica ninguém para trás. Não vai ficar ninguém para trás. Tem Libras. A inclusão com as crianças do espectro autista também tem que ser feita. Tem. No entanto, que eu tenho vídeos voltados para crianças do espectro autista que eu falo mais baixo, que eu falo mais devagar, que a condução é diferente. Não tem cores muito fortes perto de mim. Eu mudo todo o conceito só para atender aquela criança. A inclusão ela é tão necessária que teve uma criança no meio da pandemia, me mandou mensagem, né? Mensagem, Cabu, eu chamo tal, minha irmã mora na zona rural com a minha mãe, tem uma dificuldade muito grande para entender matemática, minha mãe não terminou a 5ª série e tal, não sei o que, tal, e minha irmã tá com dificuldade para repetir. Peraí, cara, fiz uma sequência de conteúdos de matemática, me liberei, não postei. Eu mandei pra ela. Da hora, mano. Ensinando matemática. Falei, tô aqui, faz um download aí, Porque ela não tinha internet. Então ele fez um download e levou pra irmã. Cara, esse moleque me agradeceu. Só que quando a gente faz um negócio desse, não é ele que ganha. É a gente que ganha de ter a oportunidade de fazer a diferença. Caraca. É a gente que ganha. Essas coisas assim que o mundo precisa, cara. A gente precisa. As pessoas hoje andam muito isolada, né? Tá no mundo, mas tá isolada. Faz pra si e problema do cara ao lado, né? E não é bem assim. A gente vai ter uma conversa agora no próximo episódio com uma pessoa de Libra também. Que legal. Ela vem aqui conversar com a gente, vem falar do projeto dela. E até ela falou assim... vai ter simultâneo. Então, enquanto o Marquinhos estiver falando, ela vai fazer simultâneo. Cara,
Que legal. Então, olha que louco isso, né? E lá atrás que eu falo é 2015, 16. Não é tão lá atrás. Mas eu comecei a me importar um pouco mais com isso e fiquei, por que não colocar no palco, quando eu fazia as produções de qualquer espetáculo, por que não colocar do ladinho do palco um elipse ou dar uma luzinha ali na pessoa e a pessoa fazendo? Eu até busquei, né? Foi difícil, eu não conseguia contato naquela época de pessoas que se dispunham, e lógico, eu ia pagar, não estou falando para fazer de graça, mas, cara, eu não achava. Achei uma menina de Jacareí, só que era muito trabalho para ela, e às vezes, e ela era muito requisitada, ela fazia tradução de uma galera aí, e naquela época eu ficava pensando, eu queria pôr isso, sabe? Colocar ali, já começar a fazer um trabalho, porque eu vi essa ideia, não é nem de, tinha alguém ali na plateia, não, já para mostrar para as pessoas. Gera uma inclusão, né? É isso. Se alguém conhecer, vai lá. Mas é muito louco isso, né? E hoje virou uma coisa que acaba sendo... Não, é necessário, é necessário, a gente não tem que ter regra, não é por regra. Sim. Você entende? Não é por regra, é por um uso e costume bom, tem que ser bom, a gente tem que fazer porque é bom. Sim. Tem que pôr alguém que faça uma inclusão, eu tenho que pensar na criança que está com autismo, eu tenho que pensar numa criança um cadeirante que vai no meu show, eu tenho que pensar. Então, cadeirante que vai no show, cara, tem uma coisa assim, não tô falando mal de ninguém, nem é isso. Quando a gente fazia projeto infantil, os infantis que eu fazia, e teve uma época que eu tinha um patrocínio muito legal da Jô Calçados, né? Agora já mudou, agora é outro grupo. E eles ficaram 2 anos com a gente. E a gente fazia muito espetáculo infantil na cidade de Taubaté. Cara, a gente tinha um problema na entrada do teatro, acho que eu até contei isso aqui já. Eu contei no menino, né, da cadeira. Da própria cadeira. É que não tinha como você colocar um cadeirante na porta do teatro. Porque é aquela escada, e aí a gente falou que a gente ia construir uma rampa, aí não podia colocar a rampa ali, tombado, tem uma série de outras coisas. Então a ideia né, era entrar com o cadeirante na lateral, né, porque a lateral é baixinho. Só que na minha cabeça, eu virei para minha equipe e falei, cara, eu não quero que ninguém cadeirante entre pela lateral. Sabe? Gera exclusão. Já gera um negócio estranho. Era estranho. Chegou um cadeirante, abre a porta, abre a lateral. Daí vinha lá o cara com o cadeadão, abria lá a lateral. Toda vez que acontecia isso, aconteceu várias vezes, mas toda vez que eu via essa situação, quando eu estava ali na correria, eu me sentia mal. O que tá abrindo lá a cadeirante? Aí, beleza, nos espetáculos adultos era assim. Quando eu fiz o projeto infantil, a primeira coisa que eu falei pro meu irmão, eu falei, não, porque a gente trazia muitas crianças, dava, né, ingresso. Ninguém vai entrar pela lateral. Nós vamos botar a mão aqui, a gente levanta. Aí, cara, era legal se de ver, sabe? Porque todo mundo, não, mas abre ali. Não. É que vai entrar pelo hall de entrada do teatro. Então, você não pode pôr uma rampa. É a mesma experiência, todo mundo tem que ter a mesma experiência, né? Sim. Exatamente. A entrada e tal. E, cara, eu tenho uma passagem muito legal em Mongaguá até, fazendo show. E todo mundo fala, cara, você é muito maluco, né? Você pula dos lugares e tal. Eu dou mortal no show. Aquele negócio maluco, né, cara? Não é mais um menino, vai sair, continua, porque tem esse espírito atlético, né? O personagem, ele tem que ser vivo, ele tem que ser... Quando você põe... Quando você entra no personagem, você vira, né? É outro, é outra não pessoa. São pessoas diferentes. Legal isso. São duas personalidades que não... Parece que não, mas a voz muda. Muda a voz. Muda. Com certeza. O jeito de andar... E é um start que foi criado por causa disso. Sim. O jeito que faz a mão, eu não sei nem fazer. Eu não consigo fazer sem a característica, é muito difícil. Sim. Legal. É uma outra pessoa, né? É. E aí, eu nesse show em Mongaguá, cara, e tinha um monte de criança, assim, um monte de criança. E aí eu vi, assim, tinha uns 4 cadeirantes aqui embaixo, aqui assim. Eu falei, cara, tá muito difícil pra esses meninos ver esse show, cara. Tá muito difícil, o palco muito alto e tal. Não pensei 2 vezes. Eu pulei do palco, só que era um palco muito grande, cara. Nossa! Eu chegava no chão, cara. Eu falei, nossa. Me arrebentei no chão. Aí eu fiz, 3 músicas com eles ali embaixo. Que da hora. Aí abriu, assim, porque aí todo mundo entendeu a cena que tava acontecendo.
E eu fiz eu fiz 3 músicas com ele ali embaixo. A hora que eu fui embora, que eu apertei a mão dele assim, eu levei um livro pra cada um. Falei assim, agora vocês são guardiões da imaginação e do faz de conta. Vocês têm que salvar o mundo junto comigo. E eu preciso de cada um de vocês, são muito importantes pra mim. Cara, a hora que eu tirou a mão dele assim, ó, o moleque ficou com a mão assim, ó. Ele foi embora, ele não queria baixar a mão dele, porque foi uma experiência muito... Sim, você entrou na... Muito. Da hora, né? Eu assisto lá, Marquinhos. Eu assisto direto, cara. Eu assisto, eu gosto. Vou voltar a assistir. Eu assisti quando ele mandava as coisas. Eu falei, caraca, olha isso, Marquinhos. Não, e agora ficou sério, cara. Ficou assim, era teste, mas agora teste. tá... Então eu vou ter tá valendo, cara. Tá geral nisso aí. Eu vou ter que maratonar no final de maratona. semana. Ó, se você quiser aprender sobre ciência, arte e atividade pra fazer com criança, vai no Mundo de Cabu. Entra lá que você vai ter uma solução pra fazer alguma coisa com essa criança. Vai fazer arte. Ah, não tem um pincel, tem um garfinho de festa. Tem vídeo pra isso. Dá pra fazer. Ah, vou fazer arte, mas não tenho pincel, tenho só cotonete. Vamos usar esse cotonete. Então, dentro das fragilidades do nosso sistema, tem solução, cara. Avião de papel. Quanto tempo faz que você não faz um avião de papel? Nossa, sim, era top. Tem 20 tipos no Cabu. 20 tipos de avião de papel. E hoje, se você pegar qualquer criança hoje... Ah, não sabe fazer? Não, de 15 pra baixo, faz uma pipa, não faz. Não sabe. Ô, pipa era a primeira coisa que ele aprendia a fazer. Sim, velho. Pipa, catavento. Agora pensa comigo. Uma pipa. Simples, um brinquedo simples. Mas qual é a qualidade e a quantidade de movimentos motores que você precisa fazer para você chegar numa pipa? Sim. Cara, se você pegar alguma coisa para desmontar, se você fez muita pipa quando você era pequeno, você consegue mexer num parafuso pequenininho, você consegue desmontar um computador com muito cuidado. Porque essa ligação cognitiva do movimento motor, ele foi feito na infância. Sim. A criança que tá só aqui, ó, ela passa. Fez por mim, fez por ele, fez por mim, fez por ele. Tal. E não é ela que tá fazendo esse ato motor. Sim. Ela não consegue. Ela vai ter uma dificuldade muito grande pra fazer um avião de papel. Carrinho do rolemã. Você vai falar pra ele assim, ó, dobra aqui, pega folha com folha, pontinha aqui, dobra, pega essa pontinha, faz aqui. A criança não consegue porque ela não tem prática motora para aquilo. E nem paciência. Outro dia o meu menino veio com o quadrado, aquele... O cubo mágico. Cubo mágico. Pai, duvido eu montar em tantos segundos, eu falei, tá, montei. Aí ele escondeu e voltou com o negócio. Aí eu descobri que ele desmontou o negócio. Desmontou o negócio, montou todas as cores de um lado, todas as cores do outro lado, e veio aí, ó. Eu falei, assim é fácil, quero ver você. Mas ele achou uma solução. Ele achou uma solução, mas voltou rapidinho. Eu falei assim, você desmontou o negócio. Não, ele mostrou pra mim que caiu uma peça. Você desmontou, você desmontou. Não, que quebrou. Ligeiro. Esperto, cara, muito bom. Agora, pra gente finalizar, quantas horas tem o seu dia? Então. Cara, grava no seu grava pra um, grava pra outro, grava pra uma rede social. Tá nas ONG. Tá nas ONGs. Tem a família em casa. A família que é a base de tudo, na verdade. Tudo que a gente faz, toda essa maluquice que a gente assumiu e de correria é baseado na família. Sim. A gente faz tudo pensando na família. Tudo que a gente vai fazer é pra ter o retorno pro nosso lar, cara, né? Porque eu não posso... agora. Aí eu desconecto da minha razão de vida, né? Da minha essência. E essa conexão com a esposa, com os filhos, com os pais, que estão aqui na passagem junto com a gente nessa experiência, né? E deve ser duro quando, tipo assim, você viaja, fica uma semana fora com o seu sonho, que tá dando certo, tá crescendo, mas também você largou a família em casa. Mas sempre quando eu tô em casa, eu tô muito em casa. Sim. Eu tenho meia hora pra ficar com meus filhos, é a melhor meia hora que eles vão ter naquele dia. Então, vamos fazer... Eu que faço questão de estudar junto quando eu sempre faço estudo junto com eles, levo pra treinar, trago pra escola, levo, eu tenho que gerar essa conexão máxima com eles quando eu tô. Porque muitas vezes a gente fica pensando, qual é a qualidade que você tem, ou qual é a quantidade. Se você colocar quantidade e qualidade, são coisas inversamente, que não tem, não necessariamente é necessário você ficar 20 horas ali. Sim. Fica, cara. Lembra que eu falei? Doe uma hora bem feita? Sim.
Cara, dedique 1 hora à sua família. Tente estar junto. Quando for almoçar, pô, você vai almoçar, por que você vai sentar na sala para comer? Senta junto, conversa, pergunta como foi o dia. E é isso. E eu tento aproveitar as 24 horas do meu dia. Você perguntou de hora, eu tento organizar da melhor forma essa distribuição do horário. Porque senão eu viro um escravo do tempo. Nunca dá tempo de fazer as coisas. Dá tempo. E se eu não conseguir fazer hoje, deixa para amanhã. Mas essa métrica tem que ser uma constância, é um trabalho que tem que ser constante ali. Legal, hein? Muito bom, hein? Gigante, né? Cara, obrigado. É... Obrigado pelo convite aí. Obrigado e agora ele vai aparecer na TV, nós entrevistamos ele antes. Tá vendo, né? E, cara, Muito bom. cada um de vocês são responsáveis pelo meu crescimento também. Legal. Essa conversa hoje edificou um pouco mais o meu crescimento e lá na frente isso vai fazer parte. A gente é construído por conexões. A gente é construído por sozinho, cara. Você só faz o sofrimento. Exatamente. Sozinho você só fica solitário. Solitário é um... Exatamente. E eu, particularmente, eu fico muito feliz de ver o seu crescimento da cidade. A gente já conhece muitos anos. Você conhece o pai dele? Conheço. Conhece o irmão dele? minha família toda. A gente é mais conhecido que nota de R$2 aí, cara. Eu ia pra balada junto com o Zé, cara. Eita, Zé. fica contando as coisas do Zé. Você tem que trazer o Zé aqui. Atrás do Zé, só que vai ter que ser depois da meia-noite a postagem dele, desse vídeo, cara. Você tem que trazer ele pra você ficar contando as coisas. Mas sim, a família fez Mas parabéns, viu, pelo seu projeto, pelo Cabum. Obrigado. E vai crescer muito e vai mundo afora. Muito bom, parabéns mesmo. E Já conhecia, mas não conhecia tão a fundo assim. Talvez nas nossas conversas, nos escritórios da vida, a gente falou mais da parte... Não, ia sempre tão rápido, né? Sempre foi. Porque o dia a dia é uma loucura. Então, Sim. eu acho muito legal esse momento da gente ter essa prosa, né? Não, tipo, eu não tá com o celular aqui, ficando meu WhatsApp toda hora. É isso. Mas muito bom, parabéns aí. Uma história sensacional. Eu acho que... Da nossa cidade aqui. Da nossa cidade e também... mostrar isso, eu acho que é bem legal, né? Mostrar eu não sei se vai sair antes ou depois, mas eu vou receber uma monção de aplausos da cidade por causa do projeto também. Legal. E fico muito feliz por isso, porque é o reconhecimento do nosso trabalho. Sim. Então, e onde eu vou? O uniforme do Cabu, das pessoas que viajam, a gente leva a bandeira de Taubaté. Porque eu acredito que Taubaté é muito mais do que meme. Sim. É muito mais do que isso. Sim. Eu acho que Taubaté é uma cidade totalmente voltada para a parte cultural, uma cidade que inspira arte, que inspira grandes coisas. E quando eu tenho a bandeira de Taubaté sempre nos meus uniformes. Que legal. Onde eu vou, eu falo, sou de Taubaté. Sou de Taubaté, cidade de Monteiro Lobato, de tantas outras... Gigantes, e agora do né? Cabu aí também. E agora do Cabum. Nós falamos com o Rodrigo França sobre isso, né? Falamos. Da reforma da estação, a gente conversou e falou justamente isso. Porque nós, Tabateano, quando recebe visita, a gente fala assim, vem pra cá, ou tá aqui, vamos pro Batuba, é pertinho de Batuba, é pertinho de Campos do Jordão. Não, cara, a gente tem que mostrar a cidade nossa, né? É isso. Ressaltar as A gente tem coisas que valorizar Taubaté. Valorizar Cara, Taubaté. eu sou apaixonado por música. Tem grandes músicas na nossa cidade. A gente tem grandes músicos, assim. É verdade. Caras incríveis aí. Que você fala, meu... Inclusive, ontem eu fiz reunião com convidei ele. Um cara que eu acho gigante, é o Rafinha. Foi com ele que eu fiz a reunião hoje. O Rafinha é fera O demais, Rafinha cara. é fera demais. Caraca, eu falei pra ele, eu fiz a reunião. É gigante. E a trupe toda ali. Sim. A trupe... Não, cara, não tem como Animal você aquela colocar... galera. Viva Taubaté, cara. Viva, Tom. Viva a nossa arte. Viva aí. Muito obrigado pelo convite. Viu? Muito obrigado. Valeu a pena a nossa prosa. Valeu a prosa. Valeu a prosa. Beleza? É isso então, aí. Encerrando mais um Vale Uma Prosa. Obrigado, galera. Esse cara galã aí. Tamo junto, valeu. Obrigado. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!